Olá pessoal, tudo bem? Hoje, dando seguimento às nossas aulas online, nós vamos trabalhar a flor que as pessoas mais gostam quando ela é bordada pela ponto a ponto, que é a rosa. A rosa é uma flor universal que todo mundo gosta de bordar e as pessoas acham difícil. Na verdade, não é. A gente vai perceber nesse vídeo que é muito simples, a partir do momento que a gente já conhece os pontos básicos que a gente usa nela e que estão nas aulas anteriores, que é o ponto reto, o ponto correntinha torcida se precisar, o ponto russo ou pé de galinha. E a gente vai ver que com a variação de cores e com essa variedade de pontos, a gente consegue fazer um trabalho muito bonito com ela. Ela, além de ser um trabalho visual extremamente interessante, ela dá uma riqueza no seu trabalho e ela pode ser bordada de uma maneira bastante simples, como a gente vai ver nesse vídeo agora. A primeira coisa que a gente vai ver quando nós vamos bordar uma rosa é escolher as cores. Nós vamos escolher a cor desde um tom mais claro até um tom mais escuro, dando vários tons intermediários para que a gente possa ter nesta rosa uma variedade de cores para que as pétalas fiquem bem definidas. Um detalhe, se eu vou trabalhar com uma linha matizada, que é importante eu trabalhar porque ela dá um visual bonito de vários tons, eu preciso tirar essa linha, dobrando de forma que ela fique batendo cor com cor. Eu não posso, por exemplo, simplesmente dobrar a linha e ir trabalhando com ela sem estar batida as cores. Por quê? Porque ela começa a ficar listada, ela não dá um efeito visual bonito. Então eu posso colocar sim uma linha matizada no meio da minha gama de cores, mas eu tenho que atentar para esse detalhe de trabalhar com a linha dobrada e batendo as cores do matiz. Vamos então começar com o desenho da rosa. O desenho da rosa, as pessoas normalmente pensam que não vão saber fazer porque não sabem desenhar. Não é necessário saber desenhar, é necessário saber colocar as pétalas de uma forma aleatória, simples, para que ela fique bonita. Nós não estamos aqui fazendo uma fotografia de uma rosa, nós estamos simplesmente desenhando uma base de uma flor que, ao eu observar, me dá uma ideia de rosa. Você vê que não tem nenhum segredo. Eu vou circulando com pétalas que não são uniformes, não são retas. Tem uma certa sinuosidade para que fique de uma maneira mais harmoniosa. Posso colocar uma folha, posso colocar o que eu quiser, certo? Para que a gente inicie essa rosa, eu preciso que todas essas pétalas sejam pespontadas ou colocadas com ponto atrás. O pesponto normalmente ele não é contínuo e, não sendo contínuo, eu não vou ter bem definido esses fechamentos das pétalas, e isso para mim vai ser super importante, a gente vai ver no decorrer da aula. Então, eu tendo esse risco, nós vamos então fazer com ponto atrás o contorno desta rosa. Qual é o ponto atrás? Um segredo super interessante. Todo mundo tem dificuldade de colocar linha na agulha. Não precisa ter dificuldade. Eu coloco a linha praticamente sem olhar o buraco que tô enfiando. Coloco a linha dentro do meu dedo, encosto o fundo da agulha e empurro. Certo? É um detalhe que todo mundo pode fazer, principalmente aquelas que, como eu, tem problema de enxergar o fundo da agulha. Vamos fazer o ponto atrás. Eu vou entrar, faço um ponto reto e mais ou menos a mesma distância do ponto que eu dei o primeiro, eu vou para frente. Volto, por isso ele chama ponto atrás. Volto no pé do anterior e tiro. Volto no pé do anterior, sigo a mesma medida para frente do que eu já tinha colocado e vou seguindo. Vou fazer aqui o ponto atrás.
Esse ponto não necessariamente precisa ser um ponto pequeno, um ponto igualzinho, um ponto certinho. Por quê? Porque ele vai desaparecer, ele vai ficar sob o outro ponto, que é o ponto que vai cobrir e fazer com que a minha pétala fique bordada. Então, ele, na verdade, é um trabalho só para eu definir a pétala. O que é muito importante? Essas uniões. Certo? Vou contornar toda a pétala e ela vai ficar assim. Pronto. Então, aqui nós temos a rosa já preenchida para a gente ver na prática algumas coisas que a gente falou na teoria. As cores não devem bater em pétalas próximas, para que tenha essa diferença e a gente consiga ter essa profundidade ou essa harmonia na rosa. As pétalas que nós escolhemos para serem abertas, a mesma coisa, não deve bater com outra pétala aberta. A partir do momento que eu dei o direcionamento dos meus pontos, eu posso vir e preencher. Como da mesma forma que eu utilizei as cores mais escuras para a gente colocar no centro da flor, ao contrário, na beirada também é válida. Eu vou colocar as cores mais claras. Então vamos lá. Aqui eu vou só complementar com os pontos, de forma que eu possa ter uma finalização bem harmoniosa dessa rosa. Vamos fazer também com ponto reto. Eu poderia misturar o ponto reto com ponto correntinha torcida? Sim, poderia. É uma outra possibilidade, certo? Eu posso dar o direcionamento com ponto reto e complementar com a correntinha torcida. E isso vai fazendo com que a minha rosa vá ganhando mais riqueza, mais harmonia, porque quanto mais pontos eu utilizar, mais bonita ela fica. Algo bem importante. Eu sempre devo pegar por fora do pesponto e por dentro do pesponto do outro lado. Principalmente se na pétala abaixo tá o ponto aberto, porque senão vai ficar aparecendo esse pesponto. Muitas pessoas me perguntam se a linha do pesponto tem que ser uma mesma cor, uma cor definida. Não necessariamente. A linha do pesponto pode ser escolhida por uma das cores que eu escolhi bordar a minha rosa, como pode ser também uma cor qualquer, porque na verdade ela vai desaparecer embaixo da pétala que eu trabalhei. Quando nós estamos bordando com linha dupla, é sempre importante eu manter a tensão da linha, ou a linha esticada de uma maneira igual, para que ela fique com a pétala bem lisinha e bem harmoniosa. Se por um acaso ela não ficar, eu tenho um truque que a gente pode usar para poder completar essa pétala. Vamos dizer que por um acaso aqui não ficou bem acomodado a linha. Com o cabo da minha tesourinha, eu consigo apertar e acertar as pétalas de forma que as linhas não fiquem remontadas e fique mais lisa, certo? Vamos trabalhar aqui com outro ponto para a gente ter também essa possibilidade. Então, no entremeio dos pontos retos, eu vou colocar aqui um ponto de correntinha torcida. Ponto de correntinha torcida, ele dá uma coisa bastante interessante, que é uma irregularidade na ponta, que para mim eu gosto e acho que dá um visual bonito. Então, quando eu vou fazer o correntinha torcida, eu pinço no tecido por dentro do alinhavo, mas eu termino o ponto por fora do alinhavo. Olha,
pinço por dentro do alinhavo e termino por fora do alinhavo. No caso de eu colocar folhas aqui, também é bastante interessante eu não utilizar um ponto tradicional de folha, eu utilizar outros pontos, porque a gente tem a ideia de que aqui a gente está trabalhando uma inovação, uma criatividade dentro de uma coisa que a gente costuma ver de uma forma só de bordado. Então a gente está dando uma textura diferente. E com essa textura, a gente vai conseguir ter um efeito visual bonito. O bordado, é super importante a gente ver isso. Quando nós apreciamos o bordado de longe, a gente em nenhum momento vê o ponto que foi aplicado ali. A gente vê o conjunto de cores, o conjunto de efeito que cada ponto produziu. Então, no bordado, não necessariamente é importante o ponto empregado, e sim o efeito conseguido com o ponto empregado. Olha, quando a gente faz, olha, aqui dá para perceber bem a diferença quando a gente está trabalhando com somente o ponto reto ou quando a gente está colocando o ponto de correntinha torcida. O ponto de correntinha torcida, vocês já conseguiram ver nas primeiras aulas, os primeiros vídeos das aulas online, que tem a explicação dele. Ou então na internet é fácil a gente conseguir a explicação deste ponto, que é na verdade o ponto correntinha de uma forma diferente de pegar. E aqui a gente termina. Como um efeito visual, aqui dá para perceber bem a diferença quando a gente utiliza a correntinha torcida ou quando a gente utiliza somente o ponto reto. Um detalhe também importante é se a gente quiser deixar algumas pétalas sem nada. Ela também é um detalhe bonito e é um detalhe interessante. O miolo, o que eu vou fazer no miolo? Eu posso fazer somente um nó francês e tem a minha rosa concluída. Aqui em particular, eu utilizei para fazer essa folha um ponto caseado e um ponto correntinha, que é uma forma também diferente de fazer a folha e deixar toda ela numa textura com pontos diferentes e novos. Vamos fazer a folha com esse ponto caseado. Mantenho a minha linha sobre o meu polegar esquerdo e faço e dou o ponto. Aqui a única coisa que eu estou fazendo é variar a direção do ponto em que eu peguei, certo? Fazendo um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para a direita, um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para a direita. Termino aqui. Volto aqui para fazer do outro lado. Certo? Terminei. Venho para o centro, faço um ponto margarida ou ponto correntinha com uma terminação longa.
E aí a gente tem uma forma diferente de bordar a rosa, de bordar folhas, uma forma estilizada e que a gente pode aplicar em qualquer coisa, num jeans, numa camiseta, naquilo que você achar melhor. Bom, gente, com isso a gente viu que bordar a rosa não é nenhum bicho de 7 cabeças. A gente pode muito bem fazer flores super bonitas com pontos bem simples. Com isso a gente dá início ao trabalho de bordar flores ponto a ponto, que é a coisa que eu mais faço, levando em conta que todo verde é folha e toda cor vira uma flor. A gente vai a partir de aqui a brincar muito com as cores e com os pontos, fazendo flores, onde você pode colocar em qualquer coisa, em qualquer espaço. Você pode bordar boné, chapéu, camiseta, calça, camisa, cortinas, roupa de casa como cama, mesa e banho. A variedade de possibilidades de um bordado ser aplicado é imensa e a Ponto te convida a isso. Dá um pulinho lá na nossa galeria, vê o número de coisas que as nossas alunas já têm bordado, alunas que já fazem aula online ou de alunas de aula presencial, fazem e a gente postou lá. Poste a sua também usando o hashtag #meu.a, que a gente vai em busca desses trabalhos, a gente vai em busca desses bordados e vamos postar na galeria. Eu quero ver o seu trabalho também postado na galeria. Não esquece de mandar para nós a foto do seu bordado. Isso é muito importante e a gente fica muito feliz quando a gente recebe coisas lindas que vocês conseguem fazer. Muito obrigada!